Eu quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia para todos vocês que estão chegando agora no meu canal. Quero, diante do Senhor, trazer uma mensagem sobre o juízo final. Após o arrebatamento da igreja, o Senhor vai trazer o juízo às nações. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim a palavra de Deus, o juízo final. Queria que você ficasse aí até o fim. Se você é de Deus, ouça essa mensagem, por favor. Tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar com você agora. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, e grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A palavra de Deus. E o que aconteceu? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, vai comparecer diante do trono branco, diante do Senhor, todas as pessoas, aqueles que morreram, que foram para o inferno vai lançar, o mar vai lançar para o juízo final, todas as pessoas que morreram desde o começo do mundo. A Bíblia diz que vai comparecer os ricos, os pobres, vai comparecer os morenos, os brancos, vai comparecer, meus irmãos, aqueles que roubaram, aqueles que mataram, que não confessaram, vai comparecer as prostitutas, vai comparecer os religiosos, os pastores falsos, vai comparecer também os padres, os papas, vai comparecer diante do trono branco, Budas, as religiões, vai comparecer, meus irmãos, todas as pessoas vão se curvar diante do trono branco, diante do Senhor Jesus, todos os joelhos vão se dobrar e vão confessar, aleluia, diante do Senhor, por aqueles que abandonaram Jesus, aqueles que pisaram no nome de Jesus, aqueles que não aceitaram o Evangelho, aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus, aqueles que não obedeceram o Evangelho de Cristo. O Senhor vai tomar vingança nesse dia, no juízo final. Glória a Deus. E, meus amados irmãos, diz a Bíblia que, lá em livro de Eclesiastes, capítulo 12, 14, a palavra de Deus fala que o juízo final vai trazer coisas escondidas, encobertas, diante do trono branco. Vai comparecer pessoas que não confessaram o pecado, que tomaram a Santa Ceia indignamente, que fizeram as coisas abomináveis diante do Senhor, pelas madrugadas, diante dos celulares, né, vendo as coisas abomináveis, mulheres seminuas, homens que diziam que serviam o Senhor, que estavam no altar pregando, viviam mentindo, roubando, fazendo coisas abomináveis. Naquele dia vão comparecer diante do trono branco para ser julgados o que fizeram aqui na terra. E é por isso que nesta hora, nesta manhã, ou nesta noite, ou à tarde, eu estou aqui falando de Jesus, pregando a palavra de Deus, pregando a sã doutrina, pregando aquilo que Deus ordena no meu coração, falando que eu tenho de pregar o Evangelho, tenho de viver o Evangelho também. 35 anos que eu conheço a palavra de Deus, eu não tenho nunca distorcido a Bíblia, pregando sempre aquilo que Deus ordena. A porta estreita, não a porta larga, porque a porta larga são muitos que entram, muitos que não concordam com a santidade, aqueles que abandonaram a verdadeira palavra por causa de falsos pastores, por causa de coisas desse mundo fácil, do Egito, que o diabo tem oferecido. Por isso tem que pregar aquilo que Deus ordena, a palavra de Deus. E vi um grande trono branco, estava sentado, o Senhor estava sentado diante do trono branco para julgar. E fugiu na presença de Deus os céus e a terra, porque não vai ter lugar na terra para julgamento, vai ser julgado no ar, porque vai ser milhares de bilhões, de trilhões de pessoas, tanto como a areia do mar, ser julgados diante do Senhor, o que fizeram na terra por bem ou por mal. Aqueles que enganaram, aqueles que viviam com engano dentro da igreja, mentindo, aqueles que distorceram a sã doutrina, que voltaram às fábulas, aqueles que viveram diante das políticas com engano, com a mentira,
Aqueles que viviam dentro da igreja com pecado, às escondidas, enganando o pastor, vai comparecer ali, as pessoas vão ser julgadas conforme o que fizeram diante do Senhor. Jesus, tudo que o homem faz, tudo que o homem planta, ele vai colher. Se você fez o bem, você vai colher coisas boas. Se você fez coisas má aqui na terra, pode passar 100 anos, pode passar 80 anos, mas Jesus vai cobrar um dia, diante do trono branco. A Bíblia diz que os mortos vão ser julgados diante do Senhor, aqueles que abandonaram Jesus, aqueles que deixaram Jesus por qualquer coisa. O Senhor Jesus vai cobrar por que afastaram dele, por que deixou a palavra dele. Vai ser cobrado ali. Louvado seja Deus. Diz, irmãos, que João, na ilha de Pátimo, ele viu essa visão sobre o grande trono branco, o juízo final, a cobrança que o Senhor vai cobrar desses falsos profetas, desses feiticeiros, macumbeiros, desses crentes mentirosos, desses falsos pastores que distorceram a Bíblia. Eles vão ser julgados através dos livros. Ali vai abrir os livros para julgar nações. Não importa se você tem doutrina na tua igreja, que você distorce, coloca no estatuto ali uma doutrina dos homens, uma doutrina que traz perdição, uma doutrina do Egito. Ali o Senhor vai abrir os livros para julgar nações. Ali vai falar sobre as vaidades, as coisas que Jesus deixou escrito aqui na sua palavra, que era contra o pecado. O pastor distorceu, as pastoras, missionárias, bispo, diácono, presbítero, evangelista, presbítero, todos aqueles que me enganaram vão ser cobrados naquele dia diante do trono branco, diante do acerto, diante do Senhor, porque muitos pastores, muitos obreiros hoje quer ser dono de igreja. O dono da igreja é Jesus, é por isso que ele vai cobrar naquele dia. E diz a Bíblia aqui, amados irmãos, em Apocalipse capítulo 20, aqui diz claramente sobre esse assunto, como estou pregando aqui hoje, no juízo final, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Louvado seja Deus. Sabemos que o que mais vai ser julgados com vara de ferro vai ser aqueles que conheceram o Evangelho, aqueles que realmente viveram na igreja, receberam as bênçãos, aceitaram Jesus como Salvador, mas o tempo foi passando, deixaram de se congregar, deixaram-se de buscar o Senhor, abandonaram Jesus por qualquer coisa, abandonaram Jesus por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de problema de família. Então, essas pessoas é que vai ser mais severa, Deus vai cobrar duramente com vara de ferro essas pessoas que abandonaram o Evangelho e os ímpios que não aceitaram Jesus também vão ser julgados o que eles fizeram segundo as vossas obras. E a Bíblia diz aqui, como o Senhor está sentado no trono, vai abrir os livros da Bíblia, que vai abrir naquele dia para julgar todas as nações, todas as dominações, igrejas e ministérios. Todos os pastores, bispa, apóstolos, apóstola, vai comparecer todos também os políticos diante do trono branco, aqueles que roubavam, aqueles que mentiram, aqueles que enganaram os pobres, aqueles que levantaram contra o pastor, aqueles que pregavam a verdade, foi criticado por esses falsos profetas. Todos vão ter a sentença diante de Deus, diante do trono branco naquele dia. Glória a Deus. E a segunda morte, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqueles que abandonaram o Senhor por qualquer coisa, não quis ter compromisso com a igreja, nunca mais voltaram para a igreja, ficaram congregando em casa, não quiseram ter compromisso com o Evangelho, abandonou Jesus por causa de criatura, por causa de casamento, por causa de lutas na família, luta na mente. Não podemos nunca, meus irmãos, baixar a cabeça, porque um dia será cobrado, um dia você vai morrer, um dia você vai comparecer diante do trono branco. A Bíblia diz que o inferno vai entregar a morte, o mar também vai entregar a morte. Aliás, a morte e o inferno vai entregar diante do juízo final. Todos vão ter que comparecer diante do trono branco para ser julgados por o que fizeram de bem e de mal. Então, meus amados irmãos, meus amados amigos, vocês que estão me ouvindo aqui agora, fica firme, faça como as prudentes, cheio do azeite, cheio da unção, da obediência, porque as loucas nunca teve compromisso com a oração, com a palavra de Deus. Viveram sempre com a falsificação, dizendo que servia o Senhor, mas não vivia o Evangelho. E aqueles que perseverar até o fim será salvo. E diante do trono branco vai triunfar também a misericórdia para aqueles que fizeram misericórdia, aqueles que pregaram o Evangelho com amor. Deus abençoe todos vocês, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Amém.